Glória a Deus, há uma alegria em nosso coração por saber o que Deus tem feito e por sabermos muito mais o que Ele tem a fazer no nosso meio, amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de novidades, todos os dias nós temos novidades para quem anda com Ele, tem uma vida plena, total com Ele, e Ele tem muito mais para fazer em nós, amém, queridos? E a grande missão, grande comissionamento que Deus nos deu, na sua palavra, Ele declara, olha, eu cumpri tudo. Vou voltar para o Pai, para ser intercessor sobre vocês, mas eu deixo algo para vocês fazerem. O que Jesus falou para nós fazermos? Vão. Por onde vocês passarem, façam discípulos. Para mim, diz o Senhor, façam discípulos, ensina a palavra. Que eles sejam batizados, tenham um encontro com o Senhor, amém, queridos? E nós temos... Até falando sobre a classe de integração, concluímos a integração, temos agora o encontro com Deus, e logo depois do encontro com Deus, né, tem algumas vidas que fizeram parte dessa última integração, e ainda não desceram as águas do batismo, então nós vamos marcar uma grande festa depois deste final desse mês, para a gente ter um tempo de celebração no batismo. Em nome de Jesus, em novas vidas descerão as águas do batismo, que é obediência à palavra de Deus, que ela diz, quem crer e for batizado, será salvo. E nós queremos nessa grande festa que faremos em nome de Jesus, amém, queridos, com essas vidas. E você que ainda não foi batizado, e você tem crido na palavra de Deus e deseja, nos procure, dá o teu nome, né, para o seu líder, supervisor, e nós depois também, ao término do encontro com Deus, estaremos realmente realizando o batismo, e você poderá realmente nesse ato, pela tua fé e confissão pública, você descer as águas do batismo, amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã também nós tivemos um treinamento aqui com todos aqueles que farão casa de paz na cidade, amém, queridos? Iniciaremos no final desse mês, início agora de maio, casa de paz, são 7 semanas que estarão sendo ministrado paz nas casas da cidade, das pessoas que têm aberto as suas casas para serem ministrados, e nós atingimos já, até hoje pela manhã, nós tínhamos 36 casas abertas para fazer a casa de paz, amém, queridos? Então sabemos que vai aumentar um pouquinho mais, mas o nosso primeiro alvo, assim, fixo era 35, nós já passamos uma casa, glória a Deus por isso, amém, queridos? E eu sei que muitas casas abrirão, onde testemunhos virão e realmente alcançarão, amém? Amém, queridos? E nós temos visto isso porque não é só, a casa de paz é uma estratégia, é algo bíblico que falou, e nós queremos todo ano a gente fazer, mas a casa de paz é a tua casa, amém, queridos? Amém? Quantos têm paz na sua casa? O Senhor Jesus está lá, o Espírito de Deus que traz paz está na sua casa, e eu sei que nesse mês, nós estamos estudando sobre o que nas células, querido? Está sendo falado sobre o que nas células? Quem foi nas células essa semana? Quantos anotaram? Eu te dou uma chance, se a tua anotação não é a mesma que você está fazendo, você dá uma olhada aí, mas, né? O que está sendo falado nas células, querido? Oi? Conhecer Jesus. Amém? Falando sobre evangelismo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, uma pitadinha assim, sobre evangelismo, querido. Né? Palavra evangelismo. Amém? E para falar de evangelismo, é algo maravilhoso, amém? O que é evangelismo? Boas novas do Evangelho da Paz, amém? Quem tem recebido as boas novas? Boas novas só tem Jesus, amém, queridos? Só nele. Então eu quero, poderíamos citar vários textos, mas eu quero me deter num texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde ali começa toda uma parte da atividade da igreja primitiva, quando começou já os apóstolos, sem Jesus presente no sentido físico, estar com eles, aquilo que era uma promessa da descida do Espírito Santo veio sobre a igreja, amém? A palavra de Deus fala que, como Jesus falou, Jesus havia falado para os discípulos, olha, eu vou ao Pai, mas ele declarou uma palavra para os discípulos, queridos, e aqui que é importante também nós entendemos a obediência. Quando Jesus fala e nós obedecemos, nós colhemos tudo que ele tem para nós, de bênçãos. E ele falou uma palavra para os seus discípulos, falou, olha, não ausentem-se, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder,
para vocês poderem assim ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Daí sim Jesus fala, olha, não saiam até que recebam. Depois que receber, vocês vão ser testemunhas aqui onde vocês receberam e por onde vocês passarem. Amém? Samaria, Judeia, até os confins da terra. E eu creio que chegou nos confins da terra. Amém, queridos? Nós somos os confins da terra aqui. Chegou, glória a Deus por esses confins. Nós somos chamados e alcançados por esse poder do Senhor. E os discípulos permaneceram, como de costume deles, estavam no lugar adorando, orando ao Senhor. E aí que é importante nós estarmos em comunhão. Todos aqueles que estão inseridos no contexto da igreja, reunidos em comunhão, ouvindo a palavra, recebendo e tendo compromisso, é neste lugar que Deus ordena, queridos. Deus não pegou nenhum talvez crente ou desse que estava ali no meio da rua lá. Não, Deus falou aqueles que estavam reunidos. A Bíblia fala que eles estavam 120 mais ou menos reunidos num só lugar, orando, louvando, adorando, quando de repente veio do céu de um som como de um vento impetuoso, tomou conta daquela sala, e todos eles, cheios do Espírito Santo, passaram a falar novas línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E a Bíblia fala que depois disso eles começaram a louvar a Deus na língua do Espírito, que o Espírito concedia, e ali naquela cidade, grande festa em Jerusalém, as pessoas começaram a olhar para eles e ver aquele barulho e falar, o que está acontecendo? Uns falavam, olha, eles estão adorando a Deus na nossa língua materna, nossa língua da nossa região que nós estamos. Outros começaram a falar, olha, eles estão bêbados. E nessa hora nós vemos que o apóstolo Pedro, ele se dirige e fala, olha, irmãos, varões, homens, todos que estão na cidade, olha, eles não estão bêbados, mas o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou e declarou, que haveria uma promessa de Deus, que o Espírito Santo seria derramado, os filhos, né, todos os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, jovens terão visões, os velhos sonharão, e Pedro começou a testemunhar e a pregar essa palavra, falando de Jesus. E aqui a gente já começa, querido, quando fala evangelismo, fala também dos evangelhos. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai sempre apontar as características e áreas profundas sobre a vida de Jesus. Como foi Jesus, como ele nasceu, como foi o processo, a vida dele, os evangelhos. Então fala desse evangelismo, é falar das boas novas que aconteceram, e as boas novas que vêm sobre nós, não tem outro caminho a não ser Jesus. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida que pode ter uma boa nova para as situações que nós temos. Amém, queridos? Não existe nenhuma outra boa nova. A única boa nova é o Senhor Jesus. E Pedro, pregando a palavra, falou, olha, o que aconteceu é isso, e vocês mataram aquele que era o Salvador, aquele que veio para, mas ele está aqui, ele quer, e eu quero ler com vocês a partir do verso 37 do capítulo 2. O versículo 36 foi quando Pedro falou, olha, portanto saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E o versículo 37 diz assim, quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Uma outra versão que eu tenho da NVT diz assim, queridos, versículo 37, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? Pedro então respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão, e eles se dedicavam às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam o pão em casa e juntos eles participavam das refeições com alegria e uma sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Amém, queridos? Nós temos aqui muito tremendo daquilo que Deus faz e quer fazer no nosso meio como igreja, queridos. Aqui fala das primeiras atitudes da igreja que o próprio Jesus estabeleceu. Amém? Porque até aqui, queridos, era o povo de Israel, as pessoas vindo, e aqui Jesus falou: olha, eis que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus é a rocha principal, então todo o fundamento que está em Jesus, e aqui foi colocado: olha, vocês vão seguir, eu vou voltar ao Pai, cumprir a minha missão. Na cruz Jesus falou: está tudo consumado, não tem mais o que fazer, eu morri por todos, e agora todos têm acesso à presença do Pai, através do sangue do Cordeiro, que foi imolado naquela cruz, e todos aqueles que creem e confessam Jesus como seu Salvador têm a vida. Amém, queridos? E eu quero, ali no versículo, você voltar, capítulo 2 de Atos, versículo 32 e 33, Pedro, ele estava declarando àquela multidão, ele disse: olha, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Queridos, a pregação de Pedro não foi uma pregação de homem, não foi uma coisa de ilustração de homem, mas foi aquilo que ele estava presenciando e aquilo que ele transmitiu. De fato, o evangelismo, o evangelho pregado ao coração daquelas vidas. Tanto que Pedro, ele não quis justificar as coisas. Olha, ele só falou: olha, não estão bêbados, mas o que está acontecendo é o quê? As boas novas da palavra. Pedro, ele começou a pregar aquelas pessoas o que a palavra de Deus dizia. E se você acompanhar o texto ali, desde o capítulo 2, Pedro começa a falar o quê? Ele começa a citar salmos, começa a citar situações de: olha, isso que está acontecendo foi aquilo que o rei Davi profetizou e declarou. E isso que vocês estão vendo agora é algo que já foi profetizado lá atrás. Queridos, e uma coisa que, enquanto eu estudava, o que nos chama a atenção é o seguinte, querido. Talvez hoje, muitos de nós, talvez nesse salão tem situações de áreas na Bíblia que pessoas não conhecem. Hoje, as pessoas não leem a Bíblia, querido. Mas naquele tempo, todas as escolas que haviam, todos os que existiam naquele tempo, todas as crianças, elas tinham que saber o quê, queridos? Todas as crianças, elas tinham que saber, elas saíam até os 12 anos, elas tinham decorado todo o Pentateuco. Elas tinham decorado todo aquele, o que eles dizem que é o Torá, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, e as coisas eram propagadas, falando: olha o que aconteceu. Tanto que os questionamentos que as pessoas, todas elas tinham com Jesus, tanto no templo, era o que? Olha, nosso pai é Abraão, olha, Moisés fez isso. Então todo o povo, desde criança, se estudava a palavra e sabia o que havia acontecido. Eles eram obrigados, eles tinham dentro daqueles, eles sabiam, todo o Pentateuco não era apenas lido, eles tinham isso como decorado. E até hoje a tradição de Israel, de Jerusalém, é da mesma forma. Nós tivemos lá em Israel, e quando nós estávamos no templo, lá ali na cidade mesmo de Jerusalém, e havia festa, porque uma criança, quando ela atinge 12, 13 anos, há uma festa de emancipação dela, ela vai dentro de uma barraquinha, tendo as pessoas fazendo aquele barulho, e é festa, porque aquela criança, a partir daquele momento, daquilo que eles vão até o muro das lamentações, e ali tem uma festividade, uma coisa, ela passa aquele momento, aquela adolescente, 12, 13 anos, na ausência do seu pai dentro de casa. Seria isso, né, pastora? Que nós vamos, na ausência do pai, se o pai não está, ele tem essa liberdade de fazer a oração na mesa, a oração na ausência do pai, está ali. Então é uma grande festa que você faz. Imagina, né? 12, 13 anos, os meninos vão tudo encabulados, já são meio envergonhados, e toda aquela festa centrada para eles. E nós estávamos ali aguardando o ônibus chegar, e o pessoal, e nós entramos na festa, o pastor Luiz dançando junto com eles, fazendo festa, o pessoal com os batuques deles lá, e
E é uma cultura deles, é uma coisa que eles têm, queridos. Eles leem a palavra, eles têm, embora muitos deles não tenham a revelação, porque eles aguardam ainda a vinda de Jesus. Eles têm toda a situação, têm tudo aquilo que a religião os leva sem ter uma experiência com aquele que é o verdadeiro Jesus, que morreu, que ressuscitou e vive está e derramou o Espírito Santo sobre nós. Agora, nós vivemos no nosso país uma coisa que as pessoas não leem, cara. Elas não leem a Bíblia. Por isso que nós, quando falamos de evangelismo, as pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler a nossa vida. Se a tua vida reflete a glória de Deus, queridos, as pessoas vão falar o que está acontecendo com a tua vida. São experiências que nós estamos tendo agora com as casas de paz. Porque para se iniciar uma casa de paz, cada um daqueles que estão indo em dupla chegaram para alguém e falaram: olha, você precisa, tem alguma área que você tem falta de paz na tua casa? Queridos, e todos vão falar: claro que tem. Então você aceita, nós fazemos 7 semanas, a gente está na tua casa fazendo um estudo, orando e tal, e as pessoas têm aberto as suas casas, e agora final do mês estaremos iniciando. E se você conversar com qualquer pessoa, tem situações de texto da palavra que não sabem. Por quê? Porque nós estamos condicionados, queridos, e o sistema tem imperado. As pessoas podem conhecer tudo. As pessoas, elas conhecem agora toda a última linha de geração de celular, as pessoas sabem todos os nomes, não é? Que número que está, eu já nem sei que número que está agora desses iPhone, eu nem sei qual que é o último. Alguém sabe o último aí? Oi? Qual que é, meninada? Aí vocês sabem. Qual? XS Max. Nós já estamos, já não é nem mais número, já está nos... Por que, queridos? Nós vivemos num lugar onde o consumismo tem tomado conta. Onde as coisas, mas assim, é carro de último modelo, é não sei que lá de modelo, as pessoas estão se habituando a isso. E aquilo que é a verdade, que liberta, queridos, aquilo que é a palavra de Deus, as pessoas estão esquecendo. Por que eu vou ler a Bíblia? Por que eu vou viver? Por que eu vou fazer as coisas? E nós vamos entender, queridos, que o que nós vivemos, primeiro ela é conquistada no mundo espiritual. E o mundo espiritual tem tudo a ver com a Bíblia, não a letra, porque a própria palavra de Deus fala que a letra, se eu tenho só o conhecimento da letra, ela mata. E tem matado muitas pessoas, mas o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que desceu ali no Pentecostes, e o mesmo Espírito que está agora tomando conta das nossas vidas, ele revela o Pai, ele revela Jesus através dessa palavra. E quando Jesus é revelado no meu coração, através da fé, aí sim eu passo a viver uma novidade de vida, aí eu tenho boas novas para transmitir, porque eu tenho vivido boas novas. Amém, queridos? E a minha pergunta é para você: você tem nesses dias vivido e experimentado boas novas do Senhor? Amém? Nós vamos experimentar essas boas novas do Senhor. E Pedro começou a declarar: olha, eu vou falar, Deus ressuscitou esse Jesus. E ele falou: e todos nós aqui somos testemunhas deste fato. E ele agora está exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês estão vendo e vocês estão ouvindo no nosso meio. E voltando lá para o versículo 37, quando todos aqueles que estavam ali ouviram isso, ficaram aflitos, como eu li na outra versão, fala, o coração deles se partiram. Queridos, todo o segredo, todas as situações que está no coração. A palavra de Deus diz que o quê? Porque onde está o tesouro, o nosso tesouro, onde tem aquilo que é mais importante para nós, ali vai estar o nosso coração. Agora imagina, Pedro falando: olha, o que aconteceu, esse Jesus que vocês mataram, que o rei Davi falou sobre ele ressuscitou, nós somos testemunha, nós vimos, nós presenciamos, nós estamos aqui, estamos vivendo a vida dele. Ele está exaltado à destra de Deus, recebeu a porção do Espírito e derramou sobre nós o que vocês estão vendo agora. E eles partiram o coração deles falou: o que nós temos colocado a nossa confiança? Como partiu o coração deles, falou: o que nós temos feito? E de repente ele perguntou para Pedro, para os apóstolos, dizendo: o que nós faremos, irmãos? Irmãos, o que nós devemos fazer com isso?
E Pedro imediatamente fala: arrependam-se para o perdão dos seus pecados, sejam batizados, que é o selo, é a confirmação na promessa. Quem crer e for batizado será salvo, a salvação virá. Então vocês receberão a dádiva, ou receberão o dom, receberão este presente, que é o Espírito Santo. O versículo 39 diz: esta promessa é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Queridos, alguns detalhes de algumas palavras na Bíblia que diz: precisa ser chamado pelo próprio Deus. Eu faço uma pergunta para você: quantos aqui foram chamados por Deus? Amém? O Senhor tem nos chamado, querido. Esta promessa, que Pedro falou, essa promessa é para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. O versículo 41, ele diz assim, ó: os que creram, aqueles que aceitaram a mensagem, estes foram batizados. Aqui é um fator que muda toda a história, queridos. Crer. Eu preciso crer. Com a minha mente, no natural, nós não cremos. Porque crer é você passar além daquilo que você está vendo. Amém? O que é fé, queridos? Fé é a certeza daquilo que nós não vemos. E a prova, a convicção. Isso é fé. Eu estou andando assim, olha, eu não estou vendo nada, mas no meu coração alguma coisa mudou. Alguma coisa entrou aqui, que homem não explica, que sentimentos não podem alcançar. Mas é algo que eles começaram a ouvir a palavra, que dizer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pedro não pregou nenhuma outra palavra. Pedro não ficou falando assim: vocês, hein, o que vocês fizeram? Olha aí, tem uma pregação lá. Não, Pedro falou: olha, o que nós temos experimentado é promessa. Vocês sabem muito bem o que o profeta Joel declarou, e é chegado o tempo agora. E quando eles ouviram esta palavra, partiu o coração, creram na palavra, a resposta foi imediata, falou: o que nós devemos fazer? Porque até aquele momento, queridos, era a promessa que Moisés, era o que Abraão falou, eram as leis que estavam ali. E até hoje eles vivem lá em Israel, queridos, mediante a lei. Como nós já citamos aqui, nós ficamos num hotel lá em Israel. E justamente num sábado nós estávamos no hotel lá, e quando entramos no elevador, o elevador você não pode tocar nas teclas. Eles já são no sábado programados para subir andar por andar. Então se você, dependendo do preço, você está lá no último andar, você tem que parar em todos os andares. Porque se você apertar um botão lá, é sinal que você está trabalhando. E não pode trabalhar no sábado, por causa da lei, de tudo que tem em Cucado. Então quando nós entramos, já sabíamos disso, fica meio distante. Daí tinha um pessoal que estava saindo lá, já começou a falar meio em árabe, eu não entendi duas palavras só que ele falou, meio em hebraico lá, em castelhano também que ele falou, e perguntou, e nós falamos que nós éramos cristão. Ele, mas cristão, assim, isso, cristão aqui, a cruz de Jesus. E ele, talvez, achando, que alguns acham que eu tenho, né, essas sobrancelhas encontradas aqui, né, na verdade, tem árabe junção com espanhol, tem umas misturas que houve, então é chamado de mouro, tem uma aparência lá, então, a rapaz achava, nós podemos até, da nossa forma, ministrar ali, mas ele viu que eu não apertei, ele achou que eu era um dele, eu falei, não ia adiantar apertar, né, porque sobe todos os andares. Mas é aquilo lá, então, eles não têm nada, por exemplo, no café, nas coisas, não tem nada que é elétrico. Tudo, oi? Tudo é você não tem uma máquina, não pode nada que representa trabalho, porque eles estão naquela lei do 7º dia, você tem que parar, não pode fazer serviço nenhum, então muita coisa de religiosidade, muitas situações, e pessoas que não estão experimentando da fé, não estão experimentando da promessa de Deus, porque estão presos por uma religião, presos lá no Antigo Testamento, ainda adorando a Moisés, muitas vezes adorando Abraão, como alguns chegaram para Jesus na conversa e falaram: Jesus, quem que você pensa que é? Você está se falando que é o filho de Deus? O nosso pai é Abraão.
E Jesus fala: se o pai de vocês fosse Abraão, se vocês conhecessem, Abraão fala de mim. E vocês, porque Abraão não estão agindo como vocês. Mas na verdade o pai de vocês é o diabo, porque o diabo ele mente desde o início. Jesus confrontava essas áreas. E Pedro sabia o que eles estavam pensando, o que eles falavam. Ele falou: olha, irmãos, o que está acontecendo agora é a promessa de Deus. Você crê? E naquela hora a Bíblia fala que todos aqueles que creram. Queridos, a Bíblia fala que houve um acréscimo de 3.000. Mas ali, queridos, aonde nós estávamos, ali próximo, no momento que não era nem festa, não era nada, ali perto do Muro das Lamentações, hoje em Jerusalém, que é algo assim, queridos, parece formigueiro aquele negócio lá, de tanta gente que tem naquilo lá. Então 3.000 pessoas, diante talvez de um momento que quando aconteceu isso no Pentecoste, havia festas que as pessoas vinham, tanto que a palavra de Deus diz que muitos vinham de regiões distantes, para a central ali em Jerusalém, Israel, para celebrarem a festa judaica, tudo. Então havia muita gente, mas a Bíblia fala que aqueles que creram, foram 3.000, que naquela hora a palavra ministrada gerou fé no coração deles, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A ação que estava naquele momento era do Espírito Santo, que convenceu, e converteu aqueles corações, e Pedro ainda falava: olha, a promessa é para todos. E aqueles que creram, aqueles que aceitaram a mensagem, foram batizadas, e houve acréscimo. E com esse acréscimo, queridos, prestem atenção, não foi acréscimo apenas de pessoas, foi um acréscimo de uma nova visão, foi um acréscimo de uma nova perspectiva de vida, foi um acréscimo de uma mudança de atitude, porque, queridos, conversão é você andar numa direção, você muda totalmente a tua direção para um caminho novo que está sendo apresentado para você. Essas pessoas se converteram, falaram: o que nós vamos fazer? Olha, arrependam-se, mudem, recebam o perdão daquilo que tudo vocês estão fazendo de pecado, sejam batizados, e vocês verão um novo tempo, o Espírito será derramado sobre vocês. E eles creram na palavra, e logo em seguida a gente começa a ver como que era a vida de quem realmente ia se convertendo. E a partir do verso 42, a partir do verso 42 começa a acontecer algo. Aqui eu quero ler na versão NVT aqui, que diz assim: olha, todos esses que creram, que mudaram as suas vidas, todos eles se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos não estavam mais agora, não é o Pentateuco apenas lá. Os apóstolos estavam pregando o quê? Cristo, vivo, ressurreto. Amém? Muitas coisas em Jesus, da lei, se cumpriu nele, não tem mais. Amém, queridos? Jesus, ele falou também muitas coisas: olha, eu sou o sábado, eu sou o descanso para as vossas almas. Então hoje não se diz, uns guardam sábado, outros guardam domingo. Hoje a gente precisa, todo o nosso corpo, queridos, nosso físico precisa de um tempo de descanso. Queridos, se você está trabalhando demais, é ordem clara de Deus, você precisa dar um descanso para o teu corpo, descansar, ser renovado. Amém, queridos? Isso é necessário. Agora, isso não se pode criar uma religião em cima disso, porque o próprio Jesus falou: olha, eu sou o descanso para vossas almas. E infelizmente, o que acontece? Muitos de nós que não paramos para descansar, chega aquela estafa, chega aquele negócio lá, e você vai parar para descansar onde? Numa maca de hospital, não é verdade? Daí lá não tem jeito, você entrou naquela ficha lá, deu inscrição lá, querido, pronto. Muitas vezes é forçado, e que nós possamos obedecer ao Senhor e ter um renovo sobre nós, amém, queridos? Então você começa a viver uma vida que o Senhor preparou. É isso que aconteceu com eles. Todos eles se dedicavam. Olha, nós estamos dedicando a alguma coisa que é nova para nós, porque mudou no nosso espírito. Nós cremos nessa pregação, que esse Jesus que andou, ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou, e hoje está à destra de Deus, ali exaltado, à destra de Deus, recebeu do Espírito e lançou sobre nós o Espírito Santo, e ele está agindo em nós, e o Espírito Santo vem para converter, para consolar, para confortar, para nos levar a uma única verdade, para aqueles que o Pai chamou e aqueles que creem no Evangelho. Amém, queridos? E diz que eles se dedicavam
com todo o coração a este ensino. Eles se dedicavam na comunhão. Quantas vezes nós ouvimos pessoas fugirem da comunhão, queridos? Não quero ter relacionamento com ninguém, não quero, queridos, mas a palavra de Deus fala que todos aqueles que receberam uma nova vida e querem receber mais de Deus, eles se dedicavam. Queridos, não é apenas estar reunido, é se dedicar para estar reunido. É uma dedicação. Eles se dedicavam de coração no ensino dos apóstolos, eles se dedicavam na comunhão, eles se dedicavam também até no partir do pão, e eles se dedicavam nos momentos de oração. Muitas experiências você vê depois dos apóstolos, milagres acontecendo, por quê? Se dirigiam para o lugar da oração, e dirigindo para o lugar da oração, milagres aconteciam, porque quando 2 ou 3 se reúnem, em meu nome, diz o Senhor, ali eu estou, e aquele ambiente não é mais o mesmo, porque a dedicação de pessoas que se colocam diante do Senhor, queridos, é coisa tremenda. Nós estamos lendo um livro com os homens, e nós temos compartilhado, com os homens da liderança, e no capítulo que nós estávamos lendo, há um testemunho, Superando Limites, é o nome do livro, e ali ele conta um testemunho de uma mulher, que havia 20 anos, é como o pastor está pregando, e ele falou que todo culto que acontecia a celebração, ele fazia um apelo, aquela mulher saía do lugar dela, e vinha para o apelo. Toda vez que tinha alguma coisa de oração, ela saía do lugar e vinha para o apelo. Ele falou, o que acontece? Será que essa mulher ou não entende, ou, o que... E chegou um dia que ele encontrou essa mulher depois de, e ele falou, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente faz o apelo, você entende o que é aquilo que nós fazemos? Entendo, sim, pastor. Mas por que você vem em todos os apelos? Ele falou, porque eu fiz um propósito com Deus, que todos os momentos de culto, eu iria até o altar, e eu entregaria a vida do meu marido para o Senhor, porque ele não é convertido. Ô minha querida, então vamos mudar, vamos estar orando juntos. Passou um tempo, depois, segundo os livros, essa mulher, depois de um tempo, ela veio até a frente, e ela estava sentada lá, com um sorrisão aberto lá, e ela foi lá, o pastor, o que está com essa mulher, A mulher não veio no apelo hoje, o que acontece, não? Quando ela foi chegar até naquele lugar, ela falou, pastor, aqui está o meu marido, convertido ao Senhor Jesus. Quantos anos ela orou por aquele marido? 20 anos. 20 anos orando pelo seu marido. É uma promessa que Deus me deu, e em cima da promessa de Deus eu vou guerrear por ele. E ela começou a orar. 20 anos orando pela conversão do seu marido. Porque quando é promessa, Deus vê. A oração, a dedicação na oração, a dedicação diante de Deus, Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. E ela estava lá toda feliz. Queridos, este povo não tinha como eles não desfrutarem milagres na vida deles. Por quê? Porque se dedicavam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Versículo 43. Havia em todos eles, diga assim comigo, todos. Quando a Bíblia fala todos, quer dizer o quê, querido? Todos. Havia em todos eles que creram, que dedicavam na oração, que se dedicavam na comunhão, que se dedicavam no partir do pão. Havia em todos eles um profundo temor a Deus. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Queridos, um lugar que tem oração, que tem pessoas que se dedicam para a comunhão, para nos momentos de comer junto, para tempo de oração, quando se reúnem, é um momento, é os céus abertos, é aquilo que nós temos cantado, Senhor, rasga os céus e faz mais uma vez. Como que os céus são rasgados? Quando um povo se reúne em fé, crendo que Deus vai fazer nas suas promessas. Eu creio que os apóstolos falaram, gente, os céus estão abertos. E o que acontecia? Por ser abertos, sinais e maravilhas eram feitos através dos apóstolos. Aqueles que criam, você vai ver em vários aspectos, está falando aqui, queridos, como o fator crer, ter fé, está inserido neste coração. Eles se dedicavam, quem? Os que creram. Em todos eles, quem? Os que creram, havia temor, havia reverência, respeito, honra, e sinais e maravilhas aconteciam no meio deles.
Versículo 44. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam as propriedades. Eles participavam de tudo em comum, queridos. Tudo. E a palavra de Deus já fala, queridos, que sinais e maravilhas vão. Amém? Aonde está isso, queridos? Só para me dar Depois nós voltamos no versículo 44. Marcos 16, 15 a 18. Anote, se você está anotando aí. Marcos 16, 15 a 18. É onde está o comissionamento de Jesus, que ele diz o quê? Vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, olha a pergunta, ó, quem crer, quem tiver fé, quem receber, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Se eu creio, Jesus falou, olha, esses sinais vão acontecer. Em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome, falarão novas línguas. Em meu nome, pegarão em serpentes e escorpiões. Né? Alguns textos falam, e se beberem alguma coisa, um veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Isso Jesus declarou antes de ser elevado ao céu. Eu vou, mas eu deixo uma comissão para você. Vão pelo mundo, preguem o evangelho, fale das boas novas, fale daquilo que eu tenho ensinado vocês, vocês têm visto em mim. E como nós lemos no versículo 44 de Atos 2, diz, aqueles que criam, eles se reuniam num só lugar, eles se mantinham unidos, eles tinham tudo em comum. Versículo ali 46, eles adoravam juntos no templo, diariamente, reuniam-se nos lares para comer, e eles partiam o pão com grande alegria e generosidade. O que é generosidade, queridos? Ato de amor. Ser generoso. Os que criam é os que adoram. Mantinham os seus lares, a comunhão, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Queridos, era uma coisa tão natural. E aqui não fala que eles faziam força para nada. É aquilo que nós temos experimentado, querido. Talvez muitas vezes nós falamos, pai, como que nós vamos evangelizar? Nós vamos fazer um evento, precisamos fazer alguma coisa. Queridos, algo que nós lançamos, que talvez nós estamos segurando, lançamos, querido, ofereça casa de paz para uma família. Queridos, presta atenção, nós estamos aqui exercendo, a gente está falando assim de uma vez só, naquela semana, nós vamos ser 35 lares entrando com a palavra de Deus, fora as células que acontecerão normalmente, as pessoas estão chegando. Não são, queridos, presta atenção, ali, eu quero declarar e profetizar um negócio, não são 35 pessoas, são 35 famílias. E na segunda semana, aquelas famílias que forem impactadas vão chamar outras famílias. Esse é o que? É o ide de Deus, ide. Fale do evangelho, não fale de coisas que não é tanto, queridos, que quem está indo ministrar são nós. Só é você, pessoas tão simples, é um material que fala o que? Do amor de Deus, que Jesus, ele é o príncipe da paz, que pode adentrar a paz no coração. E as pessoas vão falar, olha, o que você tem? Ah, estou com uma dor de cabeça, tenho um câncer, tenho não sei o que lá, tal. Nós vamos orar, porque a palavra de Deus fala, aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, orarão pelos enfermos, e eles serão curados. Mas e se não for curado? Se não for salvo? Como nós falamos, essa mulher orou 20 anos para a conversão do seu marido. Já pensou se ela ora uma semana e fala, também não oro mais? Esse homem não muda? Não quero. Queridos, e não é 1 ano, 2 anos, gente, são 20 anos.
Nós estamos como igreja aqui em Cascavel, queridos, 13 anos. 13 anos. E a mulher orando todos os dias pelo seu marido, 20 anos. Senhor, é promessa tua. Ainda não aconteceu, mas eu não arredo o pé, eu não desisto. Eu persevero na oração, eu persevero na comunhão. E aí que acontece, querido? Não fala detalhes dessa mulher, mas eu creio que no momento que ela estava mais ou menos abatida, aonde que entrava aí, queridos? O que entrava aí? A igreja intercedendo. Minha querida, não desista. Fiel é aquele que prometeu e há de trazer realmente salvação sobre esta casa. Precisamos crer no sobrenatural de Deus, querido, através da oração. E aqui é interessante que fala, eles estavam sempre louvando e desfrutando da simpatia do povo. Queridos, para você desfrutar da simpatia das pessoas que estão aí, é só obra do Espírito, queridos. É só obra de Deus. Porque nós vemos tantas pessoas que por qualquer coisa um está matando o outro. Não é verdade? É um vizinho mal-humorado, é alguma coisa que fez, tá lá. E nós precisamos da graça de Deus, querido. Mas o que eu quero declarar nessa hora, e a cada dia, quem acrescentava, querido, presta atenção. Não é o pastor que acrescenta, não é o líder que vai acrescentar vidas, não é você fazendo casa de paz. Quem sabe já vai casa de paz, querido, é a pessoa. Ela tem o livre-arbítrio, amém? A palavra de Deus fala que havia uma multidão, mas os que creram experimentaram coisas tremendas. Talvez que nós estamos aqui na igreja, pessoas que estão aqui, e talvez você não crê. Por que você não experimenta? Porque você não crê, e precisa ser despertado que é uma fé no teu coração para crer. Senhor, em primeiro lugar, quando essas pessoas falaram, o que nós vamos fazer com tudo isso que nós fizemos e a situação que nós estamos? Pedro falou, olha, não tem outro lugar, querido. É arrependimento de que você está vivendo até hoje, crer no Senhor. Para aqueles que não foram batizados, se batiza, tem o selo dessa palavra, a circuncisão do Novo Testamento, que é o batismo nas águas, que é obediência, é mandamento. Jesus fez, porque ele falou, tem que se cumprir, e ele foi batizado. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, os que creem desfrutaram de coisas tremendas. Os milagres e prodígios aconteciam, porque creem no meu nome, perseveram na minha palavra, estão ali. Então, queridos, até eu não tinha falado do título que eu havia colocado, eu até coloquei como título assim para mim, evangelismo, fala de salvação, mas fala também de estilo de vida. Para mim fazer um evangelismo, eu preciso ter vida em mim, queridos. Eu não posso falar, Pedro não falou de alguma coisa, olha, vou te dar uma informação que está nos jornais aqui, olha, Jesus, não, Pedro falou, nós temos falado para vocês do que nós temos visto, experimentado e vivido com Ele. O que vamos fazer então? Arrependa-se, confesse. Quem sabe, querido, você não tem vivido o sobrenatural de Deus, porque você não tem crido. Então não adianta você agora querer, Senhor, agora eu vou orar e vou crer. Em primeiro lugar, nós precisamos checar nosso coração e confessar, Senhor, me perdoa, porque eu deixei que incredulidade entrasse no meu coração. E eu quero nessa hora ser despertado na minha fé, crer no que tua palavra diz, crer no sobrenatural. Amém, queridos? Eu quero convidar você nessa noite a ficar em pé.